Vamos lá, galera. Bom estar com vocês aqui de volta. Vamos ver a segunda parte aí do nosso trabalho, falando sobre essas potencialidades do Brasil e esse Brasil no cenário mundial. Lembrando sempre que a saudade é grande, o coração dói, saudade de você. Então espero que estejam bem com a paz de Cristo. Vamos lá, galera, segunda parte. Na primeira parte nós falamos sobre as potencialidades do Brasil, lembrei da minha paixão lá, a professora Lúcia. Nessa segunda parte, vamos falar da colonização e neocolonialismo, desse processo que os países chamados países ricos, desenvolvidos, países do norte ou países centrais, qualquer que seja o adjetivo, países do norte, centrais, ricos, desenvolvidos, e o interesse, né, de colonizar, de levar essas riquezas a seu bel prazer e, obviamente, pensando na sua nação, no seu povo, os colonizados que fiquem a ver navio. Bom, galera, lá na colonização do século XVIII até o século XIX, meados do século XIX, os colonizadores, né, europeus, Portugal, Espanha, Inglaterra, as grandes potências da época, eles vinham às suas colônias e levavam, invadiam, tomavam à força. Aqui, assim foi na América, assim foi no continente africano. Eles precisavam invadir, estar presente, né, para levar essas riquezas para o seu continente, para o seu desenvolvimento. E era simples fazer isso, porque já estavam um passo à frente, né? E a nível de conhecimento, a nível de estudo, então chegavam nas colônias, era fácil de dominar. Tinha um maior poderio bélico também, uma grande esquadra naval, enfim. Mas o que mudou lá do século XV até meados do século XIX, para o século XX, século XXI que nós estamos? O que mudou hoje é que a palavra é neocolonização, ou seja, uma nova forma de colonizar. Prefixo neo, novo. Essa nova forma de colonizar, ela passa pela questão de não estar mais presente. Né? O colonizador não precisa mais estar na sua colônia para levar suas riquezas. Indiretamente, eles levam as nossas riquezas de uma forma bem simples, né? Eles instalam suas empresas, o que alguns autores chamam de cinturão da ferrugem ou ferro velho, as empresas que eles não querem mais, que precisam de muita mão de obra, poluem muito, e instalam nos países mais pobres. Os países mais pobres até dão graças a Deus, porque de uma certa forma gera desenvolvimento, gera emprego. Enquanto estão faturando aqui, com essas indústrias já meio que ultrapassadas, eles estão investindo em nova tecnologia, pensando num mundo daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, né? Então, é sempre pensar a longo prazo, né? A gente pensa a curto, a médio, a longo prazo. E as potências, para continuar dominando, pensam a longo prazo. Um exemplo bem simples é o Homem à Lua, né? Podia ser lá uma supernave, uma nave fantástica, mas aquela nave que eles chamaram simplesmente de ônibus espacial, nome comum. Então, se tem uma ideia que daqui, sei lá, 50 anos, 100, ir à Lua vai ser tão fácil como a gente vai ali no centro e volta. E, obviamente, aí algumas empresas, né, já investiram aí milhões nesse possível colonização da Lua ou de Marte. Aí você fala assim, como que a empresa vai investir? É, porque quando você chegar lá, você só vai consumir o produto daquelas empresas. O consumidor só vai consumir os produtos daquela empresa. Então, isso é pensar ao longo prazo. Bom, nesse neocolonialismo, nós temos aí na nossa potencialidade, o Brasil tem uma área agricultável imensa. Praticamente 60% do nosso território é agricultável. E usamos apenas 20% a 30%. E somos os maiores produtores de alimento do mundo. É um outro ponto para a gente pensar. O maior produtor de alimentos, os maiores produtores de alimento do mundo. Só perde para os Estados Unidos a nível de produção alimentar. O Brasil teria tudo para ser o maior produtor de alimento do mundo. O que falta? Na terceira parte a gente vê também um pouquinho o que está faltando para a gente ver isso. Então, uma área agricultável imensa, uma produção ainda muito aquém da nossa capacidade, e somos os maiores produtores, mas muito aquém da nossa capacidade. Poderíamos produzir muito mais para sustentar o planeta e, obviamente, primeiro o povo brasileiro, né? O excedente seria para exportação. No caso do Brasil, no caso dos países pobres, sempre essa conta é diferente. Primeiro você atende o mercado externo, o que sobrar fica o mercado interno.
Por que se atende primeiro o mercado externo? Porque se fatura muito mais, né? A venda é muito maior. Então nós temos uma balança comercial que ela pode apresentar superávit, lucro, ou déficit, prejuízo. Nessa questão da balança de importar ou exportar, às vezes até o superávit nosso, ele é meio que falso. O Brasil teve superávit na balança comercial, exportou, mas exportou o quê? Muitas das vezes a exportação de uma empresa estrangeira que está dentro do Brasil. Mas é bom que ela seja sempre apresente lucro, superávit, não déficit, prejuízo. Ou seja, que a gente exporte mais do que importe, né? Que a gente tenha essa autonomia nessa balança comercial. Bom, o que o Brasil mais exporta nesse cenário mundial? Qual é outro interesse muito grande das grandes potências aqui no Brasil? A questão do alimento. A gente tem os commodities, né? Alimento e matéria-prima, de modo geral, minério de ferro, que a gente chama de commodity. Então, os alimentos e os minérios de ferro, nossa riqueza in natura, é uma grande riqueza que os países centrais cobiçam, né? Então, a gente precisa também ter uma certa autonomia, ter um certo cuidado em relação a toda a nossa área agricultável. E aí, pensando nisso, a gente, nessa segunda parte desse neocolonização, que eles não precisam mais estar aqui, a gente tem várias empresas aqui, e se você conseguir me dizer em um carro, pensa em um carro, que seja nacional, pensa em uma marca, pensa em algumas marcas que você conhece. Quantas são brasileiras? Carro qual? Nenhuma, né? Você tem aí as marcas francesa, inglesa, estadunidense, coreana, japonesa, agora até a China, até o carro da China tem. Quando digo até a China, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a China. Enfim, a gente tem aí uma variedade muito grande de produtos de outros países que estão aqui dentro. E ainda agradecemos, porque se não são essas empresas, não são essas fábricas, né, desses países centrais, o desemprego ainda ia ser maior, nosso atraso ia ser maior. Então nós temos um desenvolvimento retardatário ou tardio, porque enquanto as potências começaram a se industrializar lá no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, a gente só vai começar no século XIX, 100 anos depois, na chamada Revolução Retardatária ou tardia, 100 anos depois. E é uma revolução também dependente, né? Porque a tecnologia, o know-how, o conhecimento, sempre pertence a um país desenvolvido. Vide aí Angra dos Reis, né? Tecnologia alemã, quando o Brasil colocou Angra 1, já era ultrapassada a tecnologia alemã. Então a gente pensar muito aí nesse ponto. E para fechar, falando um pouquinho da China, né, nesse processo, a gente tem os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São países que são apontados como potência nesse século XXI. Daí na primeira parte eu falei, né, que a minha professora acreditou que o Brasil seria potência, seria o país do futuro. E agora? A gente vai esperar mais 100 anos nesse século para que o Brasil seja potência? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países que têm tudo para ser potência nesse século. Tem tudo, tem todas. O Brasil tem mais de todos. Tem todas as características. Mas, se a gente não trabalhar, se a gente não fizer a nossa parte, vai ficar de novo na expectativa? Então nós temos que ter essa consciência que temos a potencialidade, mas precisamos trabalhar para isso. Você tem uma grande potencialidade, mas fica aí deitado. Fica aí nas redes sociais a vida toda. Não pare para estudar, não pare para trabalhar, não pare para desenvolver seu potencial, para ver o que acontece. Então, apesar de você ter todas as suas potencialidades, você precisa trabalhar, pô. Você precisa se organizar. Assim como o professor de educação física, né, fazendo uma analogia, cada exercício que ele passa vai desenvolver uma parte do teu corpo, e se você não fizer, não desenvolve, por mais potencialidade que você tenha, assim também é a sua mente, assim também é o país. A gente precisa trabalhar para ele crescer, para ele se desenvolver. Então, dos BRICS, o Brasil é o que tem mais potencialidade, mas não é o que cresce mais, né? Hoje a gente tem aí a Rússia, a Índia, a China, um crescimento fora de série, e esses países adotaram uma técnica, adotaram uma estratégia que o Japão já tinha adotado há muito tempo. Qual é essa estratégia? Crescer no país dos outros. Então, hoje a China tem mais terra, tem mais empresas fora do que praticamente dentro, assim, o Japão. Então, aqui no Brasil,
é fácil você encontrar produtos made de China, made de Taiwan, made de Hong Kong, produtos da China. E muitas empresas aqui. E até agora, né, um outro processo, a quantidade de chineses que nós temos aqui. Né? Então, você olha lá da Costa Verde, vai no centro, vai em Minas, você olha para a loja assim, o dono é chinês. Eu falei, caramba, e o empregado é brasileiro. Será que eles são mais inteligentes? É um povo mais inteligente que o outro? Então a gente também tem que abrir esse olho, tem que se preparar. E aí na terceira parte a gente vai falar dessas saídas, né? Que o Brasil precisa arrumar, o que o Brasil precisa fazer para efetivamente se tornar uma grande potência. Tá bom? Então na terceira parte a gente fecha sobre esse Brasil no cenário mundial e vamos falar um pouquinho, vamos fazer a reflexão da bola negra. Enquanto isso, você vai pensando aí nessas potencialidades, nesse neocolonialismo do século XXI. E o que precisamos fazer para efetivamente se tornar uma potência. E a potência passa por você, o que você está fazendo. O que você está fazendo para se tornar uma grande potência. Eu vou fazer uma citação aqui para terminar essa parte aqui, de um livro que eu estou lendo, um livro interessante, 50 Grandes Ideias da Humanidade, que a gente precisa conhecer, livro legal. Ele tem uma citação que diz assim: as ações estão corretas na medida em que tende a promover a felicidade e erradas na medida em que tende a promover o inverso da felicidade. Ou seja, galera, qualquer que seja a minha ação, qualquer que seja a sua ação, ela tem que ser uma ação que gere um bem-estar para o outro, e gere a felicidade para o outro. E o outro passa para aquele que está mais próximo, a tua família. E esse outro passa pela sociedade brasileira. Porque assim como eu dependo do teu trabalho, você depende do meu. Dependemos do trabalho de pessoas que nunca vamos ver. Esse processo que a gente chama de interdependência. Dependemos um do outro. Então, muito obrigado porque eu dependo do teu trabalho. Continue fazendo bem feito. Faça melhor a sua parte. E muito obrigado por todas as vezes que você dobrou e dobra meu paraquedas. Um beijo no coração. Fique com Deus. Até a próxima. Amo muito você. Se cuide, cuide. Até a terceira e última parte desse Brasil no cenário mundial. Um abraço, galera.